Morumbi, que isso faz muita diferença para o São Paulo. Uma torcida que se auto-intitula, né, que conduz e vem conduzindo sim o São Paulo, é importante ter essa participação. Mas eu vou fazer aqui um parênteses, porque subiu aqui ao estúdio da Rádio Bandeirantes, o Luiz Fabiani, fazendo o sinal de, precisa entrar no ar. Tem notícia importante aqui pro torcedor corintiano. Corinthians que joga hoje contra a Universidade Central da Venezuela às 9h30 da noite. E a gente vai falar sobre isso, o Ulisses Costa transmite o jogo. Mas tem notícia de negociação, e eu vejo assim, um pilar, né? 3 peças assim que não podem sair do Corinthians hoje. Uma delas tá nessa história aí. Boa tarde a você, Luiz. Fala, Martelli, um abraço pra você, todo mundo que tá acompanhando a gente aqui. Isso mesmo, quem diria, num dia de estreia na Libertadores, a principal notícia do Corinthians diz respeito a mercado, porque o Timão recebeu uma proposta oficial por Rodrigo Garro, camisa 8 do Corinthians, o novo camisa 8 do Corinthians, valores 25 milhões de euros e o clube interessado, o Zenit da Rússia. O mesmo clube que há pouco tempo estava buscando o Matheus Pereira no Cruzeiro, claro. E que por algum motivo as conversas não desenrolaram. O plano B foi Rodrigo Garro. O Corinthians recusou a oferta, não deu andamento às negociações e ainda pude apurar que não houve sequer uma contraproposta. O presidente Augusto Melo bateu o pé e falou: Rodrigo Garro não está à venda. Então imagino que não teremos novos capítulos tão cedo a respeito dessa possível venda do Garro, mas é uma proposta muito forte. A gente tá falando 150 milhões de reais na conversão. A gente tá falando de um jogador que já tem seus 27 anos, 26 anos e que naturalmente perde parte do seu valor de mercado. Então é um valor forte, é um valor que o Corinthians, em condições diferentes, talvez pudesse vir a aceitar. Seria a maior venda da história do Corinthians, né? Pelos absolutos, a maior venda ao Moscardo por 20. Então superaria em 5 milhões de euros a maior venda da história do Corinthians e trata-se aí do principal jogador do elenco para muitos dos corintianos. Olha, 25 milhões de euros dá 150 milhões aí de reais, fazendo uma conta básica a 6. É grana, é dinheiro, mas você falou uma coisa importante aqui em off, não sei se você vai querer transparecer isso pro ar, você fique à vontade, mas o momento... olhando para Corinthians, olhando para time, olhando para gestão, você aceitar uma proposta dessa, independente do valor, ou você nem fazer o jogo duro, que eu acho que é importante fazer o jogo duro. Porque se chega uma proposta, essa é uma proposta boa, você consegue arrancar aí 30 milhões, que seja, né? Se aumenta aí 20%, algo assim, a gente tá falando de 180 milhões, eu acho que, aí é difícil você recusar. É complicado recusar, porque não é um cara que tem mercado para futebol inglês, para futebol espanhol, talvez um futebol português aí, né? Mas não nesses valores. Você vê que o próprio futebol francês aí pagou 20 no Moscardo. Agora, eu achei que ele, num primeiro toque assim, falou, não está à venda. Quer dizer, se quiser levar, vai ter que pagar forte e o Augusto Melo vai jogar duro, né, o Luiz? Perfeito. Eu acho assim, a janela de transferências da Rússia fecha amanhã. Então, provavelmente o Zenit deu o chamado all-in no Garro, claro, né? Que é vamos, não podemos perder, e não tem tempo hábil aí para mudar essa proposta. Vale destacar que o Corinthians e o Zenit constroem relações de mercado já há bastante tempo. Sim. O caso do Yuri Alberto é um deles, e o Zenit ainda tem percentuais econômicos do Yuri, e quem sabe o Corinthians poderia envolver isso. Então, eu aceito os 25, mas você me dá mais 30% do Yuri, que a gente sabe que deve ser vendido em julho, enfim. Mas a gente sabe também que o Augusto Melo não tem mais espaço para perder a aprovação dos sócios e dos torcedores, visto que ele ainda está em um processo de impeachment, por mais que não haja votação marcada até o momento por parte do Conselho. E não tem nem prazo, né? Daqui um mês, daqui 2 meses. Se ele vende o Garro, os caras chegam, a votação do impeachment é amanhã, nova data aqui, hoje, né? Pra assinar amanhã, a gente faz hoje. Vamos fazer hoje, que amanhã a gente fala, Garro não vai, né? Lá em São Petersburgo, se bobear, eles fariam a votação. Mas, gente, o Corinthians hoje com Garro e sem Garro são 2 Corinthians diferentes. Sim. A gente viu nada contra Coronado. Nada contra Coronado, mas o dinamismo do jogo do Garro é diferente, o vigor físico, enfim. Refém, não digo que é refém, porque a instituição, os jogadores passam, a instituição permanece. Mas é impensável, porque, beleza, você pode botar aí... Você perde um jogador muito importante pra formação a grana no time, bolso, né? mas aí você não passa na Libertadores, exemplo. Vão colocar nessa conta, perdemos o Garro e tal, aí não ganha o Paulistão, enfim. O torcedor tem uma memória... né, meio curiosa em relação a isso. Já a gente vai falar Acho que talvez o raciocínio seja,
conseguimos trazer um cara que eu faço com seja esse dinheiro? isso, que consiga substituir ou que talvez custasse um pouco menos, porque Sim. o Corinthians precisa de dinheiro e que faça a mesma função que o Garro. Não é uma função fácil, né? Aquele exército. Não, Então, essa é uma conta interessante. Por exemplo, né? Você bota 25 milhões de euros no bolso, né? Cara, vou trazer quem? Quanto que o Corinthians pagou nele, você lembra? 7 milhões de dólares, à época cerca de 37 milhões de reais. Então, Oi, Xingote. óbvio, vai, o Xingote está te ouvindo e nós também. Bom trabalho a todos. Sabe o que eu ia te falar? É muito dinheiro. Claro que você faz aí uma venda que você consegue mais do que quase quadruplicar o seu lucro, mas você faz o que com 25 milhões de euros? Quanto que o Palmeiras estava sofrendo para comprar o Andreas Pereira e não comprou? Acho que foi mais ou menos isso aí, 20, o valor, 30, né? isso. O time da Inglaterra, o Fulham, né, queria muito mais, não conseguiu comprar, então... O Palmeiras, na verdade, Não precisa ir ofereceu até. 18. Então. O Fulham queria que chegasse em 20. Foi, não foi, acabou não indo. Mas no final das contas, acho que passou muito pela decisão Do atleta. do né? atleta Sim. não vir. Mas de qualquer jeito, acho que essa é a conta que tem que ser feita. Se você entende que você bota 25, 27, sei lá, consigo trazer alguém que vai chegar e jogar, porque não é só trazer, traz um exemplo, São Paulo trouxe um Oscar, mais velho em relação ao Garro e tal, mas ele vai chegar e jogar? Vai chegar e jogar. O torcedor não vai ficar nervoso? Não. Você já tem alguém muito consolidado. Acabaram de dar camisa 8 Claro. pra ele, fizeram um baita Toda de um uma trabalho. festa, Toda uma festa. Enfim. É o caso do Palmeiras, dá pra fazer esse paralelo. O Andreas Pereira e o Vitor Roque são jogadores que esse é o termo, né? O jogador que chega pra jogar. Sim. E o Garro, ele é isso. Hoje Ele vestiu a camisa Claro. e jogou. E a gente tem Jogou. aquela máxima no futebol, que é quando o jogador quer, ele vai, e quando ele não quer, ele não vai. Será que o Garro queria ir pra Rússia? Também tem essa, né? Ele Será? vai fazer o que lá na Rússia, irmão? É Com frio, todo hein? respeito. Ele não vai jogar... Com os Champions gramados League. sintéticos. lá é frio, hein? Vou além, é difícil você sair da Rússia, porque os clubes das principais ligas europeias não podem comprar jogadores da primeira divisão russa. Então se o Garro vai pra lá, ou ele Bem volta lembrado. pro Brasil ou pra Argentina, ou ele fica preso. A não ser que, né, ô, Luiz, vamos lá. Olha pro Garro e fala, sei lá, você ganha 500 pau aqui no Corinthians. Não sei quanto ele ganha, mas vou arredondar. Cara, vou te pagar 1,5 pau. Você vai ficar aqui 2 anos. Aí o jogador, 3. Aí o jogador pode olhar e falar, tá, vou lá, faço um pé de meia, com 30 eu Qual tenho... que é a multa dele mercado no Corinthians? Ai, não sei dizer, eu já te confirmo. Mas deve ser aquelas coisas astronômicas, né? 100 milhões de euros. A multa pro mercado nacional ela é proporcional ao salário, né? Tá. Então se a gente estimar que o Garro ganha próximo de 1 milhão por mês, seriam 2.000 vezes Ele chega a o ter salário. esse salário forte? Sim, ele renovou, né? Com a renovação. Isso. Tá. A Então, aí- multa pro mercado internacional é negociada. Eles estabelecem... O padrão que o Corinthians tem utilizado é 30 ou 50 milhões de Tá. euros. Aí chega pro cara... A margem pra enfim, negociação, a conta é outra, né? mas é isso aí, ó. Te dou 2,5 milhões por